Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Paula e na aula de português de hoje vamos falar sobre texto instrucional no plano de estudo tutorado, volume 3, terceira semana, professoras Ana Paula e Cira. Para entendermos o significado de instrucional, vamos descobrir no dicionário o significado de instruir, que é ensinar, explicar, transmitir, comunicar e informar. Portanto, o texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Ele vai sempre querer nos ensinar, explicar, transmitir, informar ou comunicar algum tipo de conhecimento. Características do gênero. Tem o objetivo de orientar o leitor na execução de uma tarefa ou algo. A linguagem é apelativa, isto é, faz um apelo e tem que ser clara e objetiva para instruir com simplicidade o leitor, fazendo um apelo. Por isso, os verbos estão no imperativo, que indica justamente uma ordem, um pedido ou um conselho. Agora, vamos ver alguns detalhes destas características. Tipos de textos. Instrucional. Nós temos aqui uma receita, um manual para um aparelho eletrônico ou para compreender um jogo, um guia para se guiar em uma cidade turística, por exemplo, uma bula de remédio e os folhetos que chegam na nossa casa falando sobre determinado assunto. Começamos então com as receitas culinárias. As receitas servem para nos ensinar a preparar uma comida. Pode ser doces, tortas, sucos, peixes, carnes, entre outros. Elas sempre apresentam uma estrutura parecida, composta por título, ingredientes, modo de preparo. E em algumas ainda é possível observar algumas informações no finalzinho, como o tempo de preparo, que é a duração que a receita leva para ficar pronta, e o rendimento, que indica a quantidade de porções que podem ser feitas em cada receita. Manual de instrução para um aparelho eletrônico para a montagem de um celular. Geralmente, ele traz muitas informações sobre aquele determinado aparelho que você comprou e quer montar. Guia de cidades. Você vai precisar se for para algum lugar pela primeira vez, por exemplo, Maceió ou outra cidade qualquer. Você tem no guia mapas, horários, locais de pontos turísticos, todas as informações que você precisa saber sobre aquela cidade. Regras de jogos. Quando compramos um brinquedo ou um jogo, ele vem nos informando regras. O número de participantes, o material, o objetivo do jogo, como jogar e como proceder para finalizar o jogo. Folhetos explicativos. Geralmente, trazendo informações sobre doenças como dengue e coronavírus, informando o que é, os sintomas, como se espalha e os cuidados que devemos ter com aquela determinada doença. Instruções de remédio, que também conhecemos como bula, que traz informações sobre o medicamento, quem deve tomar, quem não deve tomar, como proceder e assim por diante. Vamos falar agora sobre os verbos do imperativo, que indicam uma ordem, um pedido ou um conselho. Então, nessa gravura aqui, mostra a ação lavar,
E o verbo que indica ordem é lave. Então, a ação é lavar e a ordem lave. Já nesta frase, nós temos aqui, mantenha distância, onde a ordem é manter e o verbo no imperativo é mantenha. Observe que está sempre indicando uma ordem ou pedindo um conselho. Na outra frase, fique saudável, calmo e seja prestativo. Então, nós temos o verbo ficar, indicando a ordem fique, e o verbo ser, indicando a ordem seja. Também são verbos no imperativo. E agora, use máscara. A ação é usarem. O verbo no imperativo, indicando uma ordem, um conselho, é use. Agora, nós vamos observar essas características em uma receita. A primeira informação que nós podemos observar aqui é o título, que é o nome da comida que essa receita vai nos ensinar a fazer. Cação ao molho. Depois, nós podemos observar os ingredientes. Nesta parte, nós vamos encontrar a quantidade específica de cada ingrediente que será usado ao preparar essa receita. E logo abaixo, nós vamos ver o modo de preparo. Essa parte descreve as ações que serão realizadas para cumprir a receita. Se vocês notarem esta parte de modo de preparo, vocês vão ver algumas palavrinhas que indicam ação, como por exemplo, deixar o peixe marinando, coloque o peixe no molho, acrescente a outra colher, finalize com salsa, desligue o fogo. É necessário que as ações sejam descritas na ordem que deverão ocorrer. Precisam estar claras para que sejam seguidas corretamente. Agora é a sua vez. Realize as atividades de português do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, terceira semana, páginas 10, 11, 12 e 13. E atenção na hora de realizar sua atividade para a produção de uma receita. Não esqueça de colocar título, os ingredientes e o modo de preparo, como vimos no exemplo. Bons estudos! Até a próxima aula!